Você acabou seu disfarce agora. Não poderá contrabandear mais. Isso é o que você pensa. Oh! Eu me apressei na minha conclusão, não é? Sim. Na sua primeira viagem, você chegou até a fronteira. Foi aí quando você orou e disse: Deus permita que aqueles guardas fiquem cegos, é isso? Isso é o que nós chamamos de oração do contrabandista. Senhor Jesus, quando estiveste na terra, fizeste olhos cegos enxergarem. Agora, eu rogo, faça olhos que veem ficarem cegos. Mas precisa fazer isso agora. E se ele não fizer na hora, então já era. Eu não conseguiria enganar um guarda da fronteira. Imagina a cena. Eu chego lá, estaciono meu carro e desço para mostrar meus documentos. Em algumas situações, os guardas faziam a busca por 4 horas. 2 guardas na frente do carro, 2 atrás, 2 embaixo e 2 simplesmente parados observando as minhas expressões faciais, para ver se eu estava ficando nervoso. O que você faria? E eles não acharam as Bíblias em todo esse tempo? Não, eu nunca perdi uma Bíblia em 20 anos. Em 1955, o irmão André decidiu obedecer ao chamado de Deus para servir cristãos perseguidos nos lugares mais hostis ao Evangelho. Assim, a história da Missão Portas Abertas começou a ser escrita. A história da Missão Portas Abertas começou em 1955, quando o jovem holandês Annie van der Bie, para nós, irmão André, sentiu o chamado de Deus para servir cristãos perseguidos ao ler Apocalipse 3:2. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Aos 21 anos, o irmão André se voluntariou como soldado na Indonésia e, após ser ferido por uma bala, começou a ler a Bíblia e se entregou ao Senhor Jesus. Quando voltou à Holanda, dedicou sua vida à obra missionária. Em 1953, cursou um seminário em Glasgow, no Reino Unido, e 2 anos depois, em uma viagem à Polônia, o jovem missionário descobriu a necessidade urgente de Bíblias na igreja de trás da cortina de ferro. Em uma das visitas, ouviu de um pastor: "Agradecemos por você estar aqui. Mesmo que você não tivesse falado nada, só o fato de vê-lo já teria significado muito. Algumas vezes, sentimos como se estivéssemos sozinhos em nossa luta." Assim, no auge da Guerra Fria, uma mala cheia de Bíblias em um Fusca e um coração obediente deram início ao humilde começo da organização que hoje atua em mais de 60 países. Compartilha o irmão André. Deus revelou uma necessidade a mim e eu fiz o que pude fazer. Outros se juntaram a mim. O trabalho cresceu e pessoas de outros países começaram a se envolver. Essa história completa você pode conhecer no livro O Contrabandista de Deus. O link está na descrição do vídeo. Para finalizar, vale lembrar o que o irmão André diz ao explicar o nome da missão em referência a Apocalipse 3:8. Nossa missão se chama Portas Abertas, porque cremos que qualquer porta está aberta, a qualquer tempo e em qualquer lugar, para proclamar a Cristo. Os governantes ainda acham que a Bíblia é um livro subversivo e perigoso. E por que eles têm tanto medo da Bíblia? Uma pergunta importante realmente, cuja resposta pode explicar o porquê de tantas perseguições. Porque a Bíblia nos faz novas pessoas. E todo o sistema no poder, seja o capitalismo, ou o comunismo, ou o islamismo, ou qualquer outro sistema religioso ou político, teme a hora em que Deus entra na vida de alguém, porque agora ela serve a um novo rei. O apóstolo Pedro disse em Atos que devemos obedecer antes a Deus e depois aos homens. De repente, quem está no poder perde o controle sobre o homem que leu o livro, porque agora obedecemos a ele primeiro, mais do que aos outros. Isto nos leva à beira da desobediência civil, embora eu não devesse usar o termo. Mas talvez seja o caso. Por que devemos obedecer ordens imorais? Muitas vezes, damos a explicação: me mandaram. Nada disso.
até na Segunda Guerra, com todo o domínio dos alemães, a submissão e a obediência às ordens não diminuía a crueldade e pessoas eram executadas mesmo obedecendo ordens. Isso ainda pode acontecer hoje. Nós, por meio desse livro, nos tornamos um povo de opinião, povo de convicções tão fortes que nada as abala, mas sempre baseadas no amor, na compaixão e sempre sob o comando direto do Senhor. Por isso a Bíblia é perigosa, por isso os ditadores atuais temem e proíbem a leitura desse livro. E os cristãos que não vivem sob os regimes autoritários? Eu, certa vez, conheci um pastor na Tchecoslováquia que me disse: não importa onde você vive, se levar este livro a sério, estará em apuros. E acrescentou: então terá orgulho de fazer o que é certo. Há sentido em dizer que a Bíblia é um livro perigoso, mesmo vivendo numa sociedade livre? Sim, e essa é a razão dos ataques contra nós cristãos, porque lemos a Bíblia. O método é diferente, o efeito é o mesmo. Somos muito ocupados para ler toda a Bíblia. Nós seguimos alguns trechos, passagens selecionadas, versículos, ou ouvimos alguns trechos que foram gravados em CD, ou na minha época eram aquelas fitas cassete, e eu ouvia o Novo Testamento no meu carro ao viajar pelas estradas da Europa, e era maravilhoso ouvir aquilo. Você deve separar um tempo para aquietar-se. E é por isso que nessa sala quase não se ouve barulho vindo de fora. Eu não tenho televisão aqui. No rádio eu ouço notícias e havia uma janela bem ali, e quando eu ocupei essa sala, eu mandei fechar aquele espaço com tijolos, eliminando ruídos externos. Nós temos que ter um lugar para ouvir a Deus e então absorver a palavra. E talvez só assim ouviremos a voz de Deus. Ela não deve competir com toda a agitação à nossa volta. Sem ter um ambiente favorável, não será fácil. Devemos ter mais dedicação em nossos hábitos para ler a Bíblia, que é chamada a Carta de Amor de Deus para nós. Talvez você já tenha ouvido esse termo. Se disser: eu não li a sua carta de amor, Deus, aí foi mal. Acha que pode continuar assim, ignorando a palavra de Deus? Não dá. Devemos nos tornar pessoas segundo a Bíblia, ler o livro inteiro, toda a obra. Uma vez por ano, pelo menos. Não é difícil. 3 capítulos por dia e 5 no domingo. Se for ler em voz alta, são 88 horas lendo em voz alta, e inclui o Antigo e o Novo Testamento. Se é demais, você é preguiçoso. Como esperar que o Senhor o abençoe, o use e o proteja se tem preguiça de ler sua palavra, pela qual milhares de pessoas foram mortas? Profetas foram mortos por ela. Os apóstolos foram mortos por ela. Mártires da história da igreja morreram por ela. Hoje pessoas morrem por ela. E deixamos a Bíblia na estante? Existe uma história de uma família na Holanda, onde eu morei. Um pequeno garoto encontrou a Bíblia da família coberta de pó. Levou-a para a mãe e perguntou: mãe, esse é o livro de Deus? A mãe olhou o livro e disse: claro que é o livro de Deus. E ele falou: por que não o devolvemos, já que não usamos? E veja bem, hoje, só em inglês, existem 440 diferentes traduções e versões da Bíblia. Estamos lendo? Ou deixamos que, ocasionalmente, a verdade salte das páginas, nos atinja no rosto e mais nada? Para que, então, temos o livro, se somos tão relapsos com algo que exigiu a vida de tantos mártires da igreja e até hoje é assim? Como esperar que a palavra de Deus transforme nossa sociedade tão podre, corrupta, decadente e imoral? Se a igreja não mudar e, não ocasionalmente, mas fervorosamente buscar a Deus, não há esperança para a humanidade, pois isso realmente depende da atitude, fé e ação dos cristãos. Há pessoas que desejarão percorrer o caminho que você trilhou. Então, dê-lhes um ponto de partida pelo qual poderão começar a viver segundo a Bíblia. Qual seria esse ponto? Uma das minhas orações ainda é: Deus, faz-me verdadeiro.
É tão fácil ser religioso. Isso não leva a lugar nenhum. Quem teme ao Senhor chega lá sem precisar ser religioso. Nós fomos criados numa cultura religiosa, cínica, evangélica e blá blá. Mas peço a Deus que me faça verdadeiro. Eu não quero ser só mais um. Quero ser alguém que faz diferença. E eu acho que eu faço, mas ainda posso melhorar. Aconselho que, ao ler a palavra, diga: Senhor, fale comigo. E o que me disseres, eu farei. E surgirá uma nova vida de aventura que o espantará. Aconteceu comigo. Eu estava lendo Oswald Chambers. Eu sou um grande fã de Oswald Chambers. Tenho todos os seus livros. E o pessoal do seminário me chamava de fanático. E em qualquer situação eu sabia o que Chambers diria. Então, certo dia eu li em seu livro: Dá a quem pedir. Ele escreveu no comentário: você vê um bêbado vindo lhe pedir algum dinheiro e logo pensa: não, porque ele vai comprar bebida. Mas não é isso que Jesus falou. Ele disse: dá a quem te pedir. Meu Deus, se tem que ser assim, eu o farei. Um dia depois veio um bêbado. Pediu dinheiro e eu entreguei. E depois eu pensei: é perigoso. Obedeci a Deus. Essa é a minha obrigação. O bêbado responde pelo que faz com o dinheiro. E então eu pensei: é melhor não levar isso tão a sério. Mas depois eu voltava a pensar naquilo, eu pregava aquilo. E acontecia que no mesmo dia vinha alguém pedir algo, e nem sempre um bêbado, mas alguém. Pediram meu acordeão, eu entreguei porque eu tinha acabado de pregar sobre aquilo. Dá a quem te pedir. Isso é muito radical. Nas minhas viagens, eu entrava em hotéis de luxo sem meus sapatos, porque eu vi um mendigo sem sapatos, lhe dei os sapatos, dei o casaco, e era até embaraçoso depois me hospedar num hotel de luxo, sem sapatos, e eles estranhavam muito aquilo. Mas tudo bem, porque em casa eu tenho mais sapatos, isso é passageiro. Mas se eu decidir obedecer a Deus, assim que eu tomar conhecimento de qualquer versículo que fala em comportamento, Deus então me provará. Se Deus não o provar, me surpreenderei. Se você nunca for atacado pelo diabo, me surpreenderei. Mas como? Eu não sou digno de um ataque? Você pede por problemas quando segue a Jesus radicalmente. Mas nos problemas diga aleluia, eu estou no caminho certo. E siga o livro. Siga o livro, siga. Ele transforma a sua vida, e agora, quando leio aquele texto no Sermão da Montanha, penso ser melhor esperar até pregar sobre isso de novo. Porque Deus nos leva a sério, e isso é encorajador. Aleluia! Então Deus falou comigo através de sua palavra. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Então eu entendi que precisava ir até os cristãos. Eu não tinha ideia de como chegar lá. Nesta cidade onde estava, tudo ok. Mas, e depois? Sem dinheiro, sem contatos, sem idiomas. Mas algo estava ardendo no meu coração. E eu disse: sim, Senhor. Mas como? Eu acho que nós, ocidentais, estou fazendo uma confissão. Somos uns covardes. Nós precisamos nos tornar pessoas corajosas, de caráter e com convicções firmes. E não ter preciosismo com nossas próprias vidas.
Nós decidimos seguir em frente em obediência a Deus. E era uma ação muito ousada e muito grande para acontecer em uma única noite. Inclusive, a revista Times publicou que esse foi o projeto mais ousado já visto em missões. E eu estou muito feliz por ter feito parte disso. Nós conseguimos. E só conseguimos em nome de Jesus. Claro que é perigoso, mas é muito mais perigoso se nós não fizermos. Não diga, se cuide, diga, corra riscos. Irmão André. Agora que eu estou envelhecendo, mais e mais pessoas me perguntam: André, o que você quer escrito na sua lápide? Eu tenho algumas opções. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Outra seria: ele fez o que não poderia. Ou, como o túmulo de Oswald Chambers, que eu visitei em um cemitério no Egito. Oswald Chambers, um discípulo de Jesus Cristo. Isso daria glória para Deus, um discípulo de Jesus Cristo.